Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e agora nós vamos continuar falando de terminologia, só que vamos de uma maneira mais específica falar sobre posição anatômica. A posição anatômica ela é um referencial. Todas as vezes que nós estivermos falando de qualquer estrutura, de qualquer parte do corpo, a gente está considerando essa posição anatômica. A gente estará se referindo a uma pessoa nessas condições aqui, independente do lugar que você esteja, do mundo, independente de que região você esteja falando da anatomia, tá? Então, nós temos aqui a posição anatômica em 3 vistas. Uma posição anatômica é quando uma pessoa está de pé, em bipedestação ou posição ortostática, são termos que você vai encontrar, de pé, corpo em pé, com o olhar voltado para a frente, olhar voltado para o horizonte, com os membros superiores estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente, com os polegares apontados para fora, lateralmente, e os membros inferiores estão estendidos juntos com os pés paralelos entre si, voltados para a frente. Então, todas as vezes que você pensar no braço, no antebraço, você vai visualizar, levando em consideração a posição anatômica. Todas as vezes que você lê uma informação, por exemplo, o músculo quadríceps está localizado na parte anterior da coxa. Você está olhando para essa imagem aqui de um indivíduo de pé, com olhar para o horizonte, os braços estendidos, palma da mão para frente, pés paralelos entre si, sempre. Então, eu posso até estar olhando aqui para o dorso do indivíduo, eu posso estar falando das nádegas. As nádegas estão de frente para mim agora, mas de todo modo elas são posteriores. Aqui eu estou vendo o braço esquerdo do indivíduo, ainda assim, posição anatômica, ok? E aí nós vamos perceber que a posição anatômica, para a gente poder falar de alguma coisa, a gente vai usar pontos de comparação. Vai ficar mais claro mais na frente, conforme a gente for passando por aqui. Mas uma dica legal para você ir aprender mais sobre isso é usar aplicativos 3D. Ajudam bastante na hora de visualizar melhor algumas estruturas. Então, novamente, aqui nós temos a representação de um indivíduo mostrando a parte músculo-esquelética na posição anatômica, ok? E aí nós vamos ter termos de referência para falar sobre essa posição anatômica, para identificar as estruturas. Então, nós temos o termo anterior ou ventral, bem simples, né? Então, tudo que é anterior está à frente. Então, o tórax, o abdômen, palma da mão está voltado para a frente, então anterior ou ventral. Posterior ou dorsal, tudo que está atrás, como eu falei, as nádegas aqui, o dorso, a parte posterior da coxa, então posterior ou dorsal. Nós temos o termo superior ou cefálico ou cranial, são termos daquele que se refere que está mais acima, do mesmo jeito que caudal, podálico ou inferior, são coisas que estão mais para baixo, mais próximas dos pés. Nós temos o termo lateral e medial. Lateral, aquele que está mais para fora do corpo, e medial, aquele que está mais para o centro do corpo. Então, o meu braço é lateral em relação ao meu tórax. Nós temos superficial e profundo. A minha pele é mais superficial do que o meu osso, por exemplo. E proximal e distal, isso aqui tem mais a ver com membros e a gente vai ver na sequência melhor descrito. Como eu falei para vocês, tem alguns aplicativos que dá para a gente ver em 3D. Eu consigo aqui manipular essa imagem para vocês virem, né, que aquilo que está à frente é ventral, anterior, ainda que eu esteja posicionada atrás do indivíduo, ok? Em relação aos termos de localização e direção, foi justamente aquele que a gente viu anteriormente, anterior, inferior. Isso aqui serve tanto para eu me localizar em que parte eu estou falando do indivíduo, quanto para eu comparar quantas estruturas para ficar mais fácil o estudo. Então vamos lá. São muitos termos, mas como eu já falei antes, a anatomia ela é lógica.
ela é descritiva e se usa termos simples e fáceis para a gente ir aprendendo, ok? Então, quando eu falo que algo é superior cranial ou cefálico, eu estou dizendo que esta coisa está mais próxima do encéfalo, né? Cefálico quer dizer céfalo, cranial quer dizer crânio. Então, aquele que está mais perto do crânio é aquele que é cranial, aquele que é superior. Quando eu digo que alguma coisa é inferior caudal ou podálico, eu estou falando que está mais próximo dos pés. Inclusive, podálico significa pés, ok? Quando eu estou falando que uma coisa é mais ventral ou que ela é anterior, é porque ela está para a frente do corpo. De mesmo modo, aquilo que é posterior ou dorsal está para trás do corpo. Aquilo que é medial é mais próximo da linha mediana do corpo. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, mas imagine que você tem uma linha que atravessa o seu corpo e divide ele exatamente ao meio, metade para a direita, metade para a esquerda. Isso daqui é a chamada linha mediana. E a gente vai falar dela algumas vezes, ok? Então, aquilo que é medial está mais próximo da linha mediana, do mesmo jeito que lateral está mais distante da linha mediana. E esse termo lateral, ele tem aqui algumas observações. Existe aqui o termo bilateral, ou seja, meus membros superiores são bilaterais. Eu tenho tanto o membro superior do lado direito quanto do lado esquerdo. Ou um paciente teve fratura bilateral de membros inferiores. Estou querendo dizer que foram os dois membros inferiores que foram fraturados. Ou não. Esse paciente tem uma lesão unilateral no cérebro. É uma lesão que é só de um lado, uni de um. Eu tenho um paciente que tem uma lesão ipsilateral no membro A do cérebro, ou seja, o mesmo lado que foi lesado no cérebro e a região da perna, ela é ipsilateral, ela é do mesmo jeito, ou seja, os dois estão do lado direito ou os dois estão do lado esquerdo, ok? E também existe um termo que não está aqui descrito, eu não coloquei, ficou faltando aí, você anota. É o termo contralateral. Contralateral é o contrário de ipsilateral, tá? Ipsi quer dizer mesmo, ok? Então, contralateral significa que estão de lados opostos, ok? Estão de lados opostos. Isso que é contralateral. Então, o paciente fraturou o braço do lado direito e a perna contralateralmente, por exemplo. Então, foi do lado esquerdo, ok? Então, esses termos aqui em relação à direção lateral. Agora, quando é proximal, eu estou querendo falar de membro, tá? Sempre que eu estou falando de proximal e distal, geralmente é membro. E aquilo que a gente usa como referência é o tronco. O tronco, lembra que eu falei que existe uma raiz que liga o membro ao tronco, as cinturas. Cintura escapular em cima, cintura pélvica embaixo. Então, aquilo que está mais próximo da nossa cintura escapular ou da cintura pélvica é proximal. Tudo que está mais próximo do tronco é proximal. Tudo que está mais distante do tronco é distal. Inclusive, o nome facilita de novo, né? Distal, distante. Vai ter exemplos para entender melhor isso. Superficial e profundo. Superficial e profundo. Então, uma coisa, ela é mais superficial quando ela está mais próximo da superfície do corpo. O que é mais superficial no corpo? A pele. Alguma coisa mais profunda é profundo quando ela está distante da pele, por exemplo, e ela está mais internamente, ok? Então, profundo e superficial. Isso aqui são termos de localização, são termos de direção, mas que também serve para a gente se orientar na hora de falar sobre determinadas estruturas. Então, aqui estão os exemplos que vão ficar mais fácil a gente entender. O que é essa linha que eu coloquei aqui, ó? Essa linha aqui é o quê? Ela é a linha mediana. Tá percebendo que ela divide o corpo exatamente no meio? Tudo que tem do lado direito, tem do lado esquerdo, tá? Então, aqui tá o lado direito, aqui tá o lado esquerdo. Lembrando que isso aqui é o direito do paciente, desse indivíduo aqui que a gente tá falando, e esse é o lado esquerdo dele.
embora esteja do meu lado direito, do seu lado direito, ok? Então, a cabeça em relação ao tronco. Então, a cabeça em relação ao tronco, ela é o quê? Ela é mais superior. A cabeça, ela é superior em relação ao tronco, ok? Ela é superior ao tronco. A pelve em relação ao quadril. Desculpa, o abdômen. A pelve, que é isso aqui, em relação ao abdômen. Abdômen é onde está o nosso estômago, o nosso intestino, o fígado, tudo que está ali do diafragma para baixo. Então, isso é abdômen. O quadril, em relação ao abdômen, ele é o quê? Ele é inferior, ok? O abdômen, ele está localizado numa posição mais superior em relação ao pelve. A pelve é inferior em relação ao abdômen. E o abdômen é superior em relação à pelve. De mesmo modo que a cabeça, ela é superior ao tronco, mas o tronco é inferior em relação à cabeça. O bíceps em relação ao tríceps. O bíceps é um músculo que está localizado aqui na frente do braço, e o tríceps aqui atrás. Então, em relação ao tríceps, o bíceps ele é anterior, está localizado numa posição anterior ao tríceps, ok? Em relação ao tríceps. De mesmo modo, o tríceps é posterior em relação ao bíceps. E o que é que eu estou considerando aqui? Sempre a posição anatômica. O umbigo em relação à coluna. Umbigo em relação à coluna. O umbigo, ele está à frente da coluna, certo? Então, o umbigo, ele é também anterior. O umbigo é anterior em relação à coluna. E a coluna, ela é posterior em relação ao umbigo. O que mais? A pele em relação ao osso. Bom, será que a minha pele ela é mais superior, inferior? Eu tenho pele em todo o corpo. Será que ela é mais lateral, ela é mais medial? Não. A pele, ela é mais superficial do que o osso. Então, a pele é superficial em relação ao osso, ok? A mão em relação ao cotovelo. Será que a minha mão é mais medial ou mais lateral que o meu cotovelo? Ela é mais profunda, ela é mais superficial? Não. A mão, ela é mais distal. Hortência, eu poderia dizer que ela é mais inferior? Não está errado, só que para membros a gente usa distal e proximal, ok? Distal. Do mesmo jeito que o cotovelo é mais proximal do que a mão, porque está mais próxima do tronco. O quadril em relação ao pé, né? O quadril, ele é superior ao pé, mas a gente vai dizer também que ele é proximal. Por quê? Porque a gente está falando de membros, ok? Então, o quadril, ele é proximal em relação ao pé. O pé é distal em relação ao quadril. E a orelha em relação à boca? Já que a minha orelha é mais superior que a boca, talvez um pouco. Mas faz mais sentido eu pensar que a orelha, ela é lateral em relação à boca. Ela é lateral em relação à boca, ok? E a boca, ela é medial em relação à orelha, até mesmo que ela está localizada na linha medial. A linha medial corta aí a boca, ok? Então, esses termos de relação, de comparação, são super importantes, até mesmo porque numa linguagem aí médica, às vezes para falar de algumas coisas, a gente vai aprender justamente usando esses termos, ok? Então, aqui a gente está falando da linha média, ok? Muito bem, dando continuidade. Uma importância clínica super válida para a gente aprender esses termos de posição é justamente exames de imagem, cirurgias e a comunicação aí profissional. Então, no exame de imagem, por exemplo, seja ela uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, a ultrassonografia, todas elas são feitas baseadas em planos e eixos. E a gente vai utilizar nomenclaturas para interpretar aí esses exames, para conversar sobre esses exames, né? E planos e eixos, né? O que é um eixo sagital, o que é um eixo coronal, o que é um eixo transversal?
são assuntos que nós vamos ver na aula seguinte. Porém, já saber identificar esses termos de comparação, essa terminologia de localização e direção, já são essenciais para a gente poder entender planos e eixos e vice-versa. Entender planos e eixos é fundamental para se entender também esses termos de localização e direção. E aí, quando você for conversar com os profissionais da saúde, embora com o paciente a nossa tendência é ter uma linguagem muito mais simples para que ele compreenda, com o profissional você vai ter uma linguagem mais técnica. Então, numa cirurgia também você vai ter uma linguagem mais técnica. E aí você precisa saber se você vai fazer um corte sagital, se você vai fazer um corte transversal, como é que vai ser isso. Quando você vai palpar também o paciente, se você quer palpar o bíceps, você não vai estar na parte posterior da pessoa, você vai estar na parte anterior, pelo menos para visualizar, para fazer a inspeção. Então, isso ajuda a guiar muito o estudo da anatomia, mas também futuramente a parte clínica também será muito beneficiada se você souber esses termos de localização e direção. Então, mais uma aula finalizada.